2 Timóteo capítulo 3, você vai abrir a sua Bíblia e você vai deixá-la aberta aí, que daqui a pouquinho nós vamos ler o texto que está neste capítulo, principalmente a partir do versículo 14, mas nós vamos começar falando do primeiro versículo. Mas antes de lermos o texto, eu quero dizer que eu estou muito feliz, porque daqui 2 semanas, logo após a nossa Conferência dos Sonhos, nós vamos iniciar o ano letivo na Escola do Discípulo. E eu não sei se você já participou da Escola do Discípulo, provavelmente tem muita gente aqui que já fez um curso ou outro, mas a Escola do Discípulo é algo que Deus colocou no nosso coração, no coração dessa igreja, para que nós cumpramos a missão e a nossa visão de sermos uma igreja profundamente bíblica. Nós queremos ser uma igreja profundamente bíblica. Não abrimos mão deste valor. Não interessa o que outras igrejas ou outros pastores ou outras comunidades pensam acerca da Bíblia. Não interessa muito o que o mundo pensa acerca da Bíblia. Nós seremos uma igreja profundamente bíblica. Amém? A visão da Escola do Discípulo é que a nossa igreja seja uma igreja intelectualmente robusta e espiritualmente vibrante. Intelectualmente robusta, porque ela olha para o texto bíblico e ela estuda a palavra, e ela cresce em conhecimento da palavra. Mas não é só isso, não é apenas aquisição de conhecimento, mas é transformação de vida. E quando nós vamos para a Bíblia, nós não estamos indo para um livro, mas estamos indo para uma pessoa, para uma relação, um relacionamento com Jesus. E quando você se expõe à presença de Jesus, você é transformado. E nós queremos então ser essa igreja profundamente bíblica, amante da palavra de Deus, que conhece as Escrituras. Nós estamos começando o ano, então com certeza você colocou na sua lista de começo de ano que você vai ler mais a Bíblia esse ano, e a gente quer te ajudar com isso. Nós temos vários cursos que nós vamos oferecer esse semestre, e eu queria falar um pouquinho rapidamente da Escola do Discípulo. Hoje nós vamos falar sobre isso, mas eu queria te mostrar aquilo que Deus já tem feito na nossa igreja. Em 2015, a Escola do Discípulo começou com um curso, na verdade, em 2012. Um curso apenas. E tinha 30 pessoas inscritas nesse curso. Mas nós estávamos grávidos de algo maior. Estávamos gerando algo maior. Em 2015, nós tivemos 340 alunos inscritos nos nossos cursos. E pela graça de Deus, nós avançamos e hoje oferecemos 13 cursos, né? Daquele 1 virou 13. Apenas em 2018 foram mais de 1.200 inscrições no nosso curso. Então você participa de uma igreja que ama a Bíblia e que abre oportunidade para que as pessoas estejam aprendendo e estudando, extraindo alimento para a sua própria vida através da Bíblia. Nós, por exemplo, do panorama de Antigo Testamento, tivemos 447 pessoas. Panorama do Novo Testamento, 500. Treinamento de líderes de célula, 607. Curso Fundamentos, 384. É muita gente, toda quarta e todo domingo de manhã, passando por aqui, e parando diante da Bíblia. E o meu convite para você é que você faça de 2019 um ano em que a sua profundidade bíblica aumente. Tem um livro, eu citei hoje de manhã, um livro chamado Celebração da Disciplina. É um dos meus preferidos da vida, assim. O autor chama-se Richard Foster. E na frase de abertura do livro ele diz assim: o mundo não precisa de pessoas mais talentosas, o mundo precisa de pessoas mais profundas. E nós queremos ser profundos na palavra. Alguns cursos que nós vamos ter esse semestre: acompanhamento inicial, que é esse curso para aquelas pessoas que estão chegando na fé agora, que se converteram há pouco tempo, ou estão se preparando para o batismo. Mesmo algumas que já se batizaram, que chegaram de outras comunidades, se batizaram há pouco tempo, vão gostar muito desse curso. É o acompanhamento inicial, são os primeiros passos na fé. Vamos ter o treinamento de líderes de célula, para você que quer servir melhor, para você que quer Deus te use na sua célula, sendo também um líder, um pastor de vidas. Esse curso vai ajudar você a não só ter estratégias, mas a pensar como um pastor, pensar como um líder de vidas no reino de Deus. Temos também o panorama do Antigo Testamento. Esse é um curso fantástico. Nós estudamos todos os livros do Antigo Testamento, obviamente numa visão bem panorâmica, não dá para entrar muito a fundo, porque senão nós precisaríamos aí de 3 anos para concluir esse curso no mínimo. Mas nós temos uma visão panorâmica do Antigo Testamento, desde Gênesis até Malaquias. Passamos pelos profetas, passamos pelos livros poéticos, passamos pelos livros históricos, e é muito bacana esse curso. Vemos a soberania de Deus na história. Temos
um curso que chama Alegrem-se. É uma exposição da carta de Paulo aos Filipenses, que é a carta da alegria. E como nós precisamos de alegria, não é verdade? Muitas vezes a gente está vivendo a vida cristã e a gente para e fala assim, puxa, mas será que é essa a vida abundante que o Senhor Jesus prometeu para mim? Mas a Bíblia tem uma carta só sobre a alegria. É a carta da alegria, a carta de Paulo aos Filipenses, e nós vamos ter uma exposição dessa carta. Vamos ter uma exposição da epístola de Tiago, falando sobre a fé verdadeira, a fé prática. Como que nós colocamos em prática no nosso dia a dia a nossa fé e aquilo que a nossa fé exige de nós. Vamos ter também um curso novo chamado Nós Somos, que trata da nossa identidade como igreja, a nossa cultura como corpo. Muitas pessoas vêm para a nossa igreja de outras comunidades, de outras igrejas, e trazem consigo outras percepções, outras expectativas. Mas como é que a primeira igreja pensa? Como é que eu, como membro da primeira igreja, devo me portar? No que nós cremos? O que nós fazemos dentro dessa igreja? Qual é a nossa cultura e qual é a nossa identidade como corpo? Então, esse curso, Nós Somos, vai tratar disso. Nós vamos começar uma turma em abril e vai ser muito bacana. As pessoas que estão chegando na igreja agora, que estão se transferindo, vindo de outras igrejas, esse curso é para você conhecer melhor a nossa casa e para que você entenda o lugar onde Deus está te colocando. E temos outro curso, que é um curso novo para esse ano, chama Descobrindo Felicidade e Satisfação em Deus. Você viu no início um videozinho, e o Felipe falou assim, como que nós encontramos felicidade e satisfação que não dependa das circunstâncias, uma alegria que seja duradoura, que seja eterna. Como que nós encontramos isso? Como que nós descobrimos isso na fé? Porque isso também é algo que Jesus prometeu a mim e a você. É seu direito, é sua herança. Nós precisamos aprender como descobrir felicidade e satisfação em Deus. Então, e temos o curso também de supervisor eficaz. Na Escola do Discípulo, nós temos alguns recursos. Se você se interessou por fazer algum desses cursos, eu quero que você entre no site da igreja. Nós temos aí o site da igreja, www.umb.org.br. Você entra lá, vai ter um botão grande, Escola do Discípulo, inscrições abertas. E ali você pode fazer a sua inscrição para qualquer um desses cursos. Deixa eu te falar uma coisa que é muito importante. Os nossos cursos são todos gratuitos. São todos gratuitos, porque nós entendemos que o ensino bíblico é vocação e missão da igreja. Então, não existe custo nenhum, nem a apostila. Nós oferecemos tudo em PDF, download gratuito, para você ter em quantos aparelhos você quiser na sua casa. Às vezes as pessoas ligam de outras igrejas para nós, do Brasil. Hoje de manhã até tinha uma senhora de uma outra igreja, de Cuiabá, se eu não me engano. Ela falou assim, eu posso levar para a minha igreja? E nós falamos, filha, leva tudo, porque é do reino. Então, não existe cobrança, os cursos são gratuitos, e tudo que nós fazemos, nós produzimos, que às vezes exige material, exige esforço e recurso, tudo isso vem da nossa igreja. Então, quando você está ofertando, você está entregando o seu dízimo, você está contribuindo para que a Escola do Discípulo continue alcançando mais e mais pessoas. Você está investindo no reino. Essas 1.200 e tantas pessoas que passaram pela Escola do Discípulo, passaram pelo recurso que você ofertou. Então, é muito legal, é importante você saber disso. Nós temos também, aqui no site, quando você vai para baixo, pode passar a outra parte do site, temos o calendário da escola. Aqui você tem o semestre todo, de fevereiro a julho, os dias que as aulas acontecem, as salas onde elas acontecem. Então, você também pode baixar esse calendário e guardar para você não perder. Puxa vida, será que hoje tem aula? Será que hoje não tem? Onde que é a minha turma? Tem tudo no site. Temos também outra parte aí do site, os nossos cursos, onde você pode conhecer um pouquinho mais sobre eles. Tem uma explicação curtinha sobre os cursos. Temos aqui um briefing dos nossos professores também. Nós temos professores sensacionais, gente. Professores sensacionais. Tirando esse primeiro aqui, da esquerda. O resto é tudo bom. Felipe Breder, o pastor William, o pastor Leno, a pastora Andréia também serve como professora da escola, o Felipe Bittencourt, a Marcela, o Luan, o Guilherme, o Pepe, o Matheus, tem muita gente boa. E essa galera está se preparando. Esse povo está estudando. Nós temos esse coração de mentorear os nossos professores para que eles possam trazer alimento fresco para a Escola do Discípulo, para você aprender muito. E daqui a pouquinho vocês vão ouvir um professor falar,
Mas esse é um dos recursos que nós temos na escola, né? Então, ali no site você pode fazer inscrição, conhecer os professores, conhecer a nossa visão e fazer o download gratuito de todos os materiais. E tem um outro recurso que também é muito importante, e a gente gosta muito dele. Você pode passar o videozinho para nós, por gentileza? Seja muito bem-vindo ao canal da Escola do Discípulo. Seja bem-vindo mais uma vez ao canal da Escola do Discípulo. E hoje presta atenção que nós vamos falar de 5 erros, 5 equívocos que geralmente nós cometemos quando ensinamos ou lemos as histórias do Antigo Testamento. 5 erros que as pessoas cometem muitas vezes quando leem o Novo Testamento. Estamos começando agora uma nova série de reflexões na carta de Paulo aos Gálatas, série de reflexões do livro de Juízes. Estamos de volta a mais uma série de reflexões, agora no livro de Eclesiastes no Antigo Testamento. E hoje eu tenho uma indicação de livro para você. Você já se perguntou por que a Bíblia católica é diferente da Bíblia protestante? Você já ouviu alguém falar dos evangelhos apócrifos? O que fazer quando chegam aqueles dias terríveis? Seria a igreja uma espécie de camisa de força? Então, antes de tudo, eu já te aconselho, se inscreve no nosso canal e aciona o sininho, porque aí todos os dias, quando saírem os novos vídeos da série, você já vai receber uma notificação aí no seu celular ou no seu computador e você vai poder acompanhar de perto. Muito legal, né, gente? Esse é o canal da Escola do Discípulo no YouTube. Se você entrar no YouTube e digitar Escola do Discípulo, você vai ver a nossa logo. E aí, é só para deixar você com um gostinho a mais. E você pode se inscrever no canal, e tem muitos vídeos ali. Esse ano nós vamos expandir o número de vídeos, de postagens, né? Vamos ter alguns cursos exclusivos que vão ser só postados no YouTube. Então, assim, você vê que a gente está comprometido com a visão de amar a Bíblia. Nós estamos comprometidos com a visão de fazer dessa igreja uma igreja apaixonada pelas Escrituras. E nós precisamos da Bíblia. Nós precisamos da Bíblia. Este livro, que é central para a nossa fé, para muitas pessoas, e infelizmente para alguns cristãos já convertidos, é um livro que é um livro cercado de mistério. Muitas pessoas olham para a Bíblia e falam assim, por que a Bíblia é relevante? Por que nós precisamos da Bíblia? Por que nós precisamos da Bíblia? Já parou para se perguntar isso? Eu quero responder com um testemunho de algo que aconteceu essa semana passada. Essa semana passada eu acordei, fui fazer minha devocional logo pela manhã, e depois que eu terminei minha devocional, eu abri meu computador e eu vi uma notícia num site de notícias. A notícia, o título era o seguinte: mulher chama a polícia após flagrar a filha sendo abusada sexualmente pelo avô dentro da piscina. Isso foi logo depois da minha devocional. Pensa assim num choque de realidades. Essa notícia me parou, eu fiquei assim, sem saber o que fazer. Uma criança sendo abusada pelo próprio avô dentro de uma piscina. E nós vemos esse tipo de notícia, parece que o tempo todo agora. É ou não é verdade? Eu não sei se o mundo piorou ou a cobertura jornalística ficou muito melhor, mas nós temos acesso a cada tipo de notícia. Você já viu alguma coisa que te deixou... Não acredito que a gente está vivendo nesse mundo. Onde que a gente vai parar? Principalmente essas notícias que falam sobre abuso infantil mexem muito comigo, não só porque agora eu tenho uma filha. E, obviamente, a gente nem faz essa escolha, mas nós já pensamos nos nossos, né? Pensamos nos nossos filhos, nos netos, nos sobrinhos, nas crianças da família. Mas isso sempre mexeu comigo. Eu me lembro quando eu estava no Nepal, em 2011, e eu precisava fazer um saque no banco. Só que o banco que eu geralmente ia estava fechado, então eu tive que ir num outro caixa eletrônico. Eu fui para o centro de Katmandu, na capital do Nepal, onde tem muito comércio e muito turismo, né, muitos turistas. Eu já morava lá há 6 meses, então eu conhecia bem e tal, eu estava com a minha mochilinha lá e saía andando. Mas os nepaleses me viram lá e achavam que eu era um turista, né? Obviamente eu não pareço um nepalês.
Então eu estou andando lá, e aí vários nepaleses, assim que eu saí do banco, né, tinham outros turistas, e eles vieram falar comigo, oferecendo várias coisas, né, porque eles oferecem para turistas. Você quer fazer um passeio tal? Você quer fazer uma viagem para tal lugar? Quer fazer trekking para subir o Monte Everest? Quer ir para o campo base, em Pokhara? E eu só falando, não, obrigado, não sou turista, eu moro aqui. E eles vindo atrás e alguns falando comigo, até que um falou assim, eu sei onde estão as melhores mulheres de Katmandu, posso te levar lá, você quer mulheres? Aí eu falei assim, não, obrigado, e saí andando. Aí ele me segurou novamente e falou assim, você quer meninas? Você quer criança? Tipo isso que você está sentindo agora, só que multiplica 10 vezes assim. Eu não sei se a minha pressão subiu, eu fiquei meio tonto até na hora, como se eu tivesse levado um soco na boca do estômago. Eu estava trabalhando no Nepal, junto a uma organização que resgata meninas do tráfico sexual. Então, eu trabalhava com garotos que eram tirados dessa realidade, e no meio da rua, um cara me oferece crianças. Eu senti assim, cara, o que eu estou fazendo aqui? Parece que, meu Deus, quem são essas crianças? E eu não sabia, eu juro, gente, que eu tive que sair assim, sem pensar muito, sem responder para ele. Eu sentei, eu andei um pouco, uma quadra meio atordoado, eu entrei num café, eu sentei e eu precisei orar, respirar, colocar meu coração em ordem, porque senão vocês iam ouvir uma notícia aqui no Brasil. Missionário é preso após agredir um nepalês, porque eu fiquei realmente transtornado. Que mundo é esse que nós vivemos? Nós vivemos em tempos difíceis, em tempos terríveis. Essa não é uma constatação apenas que nós fazemos hoje, mas Paulo já falava que isto seria assim. Lá no texto que você abriu aí, em 2 Timóteo, capítulo 3, o primeiro versículo diz, saiba disso, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Teologicamente, nós sempre nos referimos aos últimos dias, os dias do fim, como aqueles dias em que Jesus vai voltar, que existe essa expectativa da parousia, da segunda vinda de Jesus. Só que nós acreditamos que os últimos dias se inauguraram quando Jesus morreu na cruz. Quando Jesus veio, nós começamos a última era, começamos os últimos dias. Então, as coisas já eram difíceis no tempo do apóstolo Paulo. E ele diz, olha, nos últimos dias, nesse tempo em que nós vivemos, onde houver cristãos, onde houver gente militando pela fé e tentando viver uma vida que agrada a Deus, nós vamos chegar a essa constatação. Que dias terríveis são esses que nós estamos vivendo. E aí, ele continua dizendo, lá no versículo 2, os homens, nesse tempo terrível, serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Afaste-se também destes. Quando você lê essa lista, é uma lista grande, você não se identifica, não com essas pessoas que fazem essas coisas, mas você não fala assim, é verdade? Em todo lugar a gente encontra gente assim. Parece que o mundo está afundado nessas coisas. Parece que a gente não tem saída se não viver nesse mundo caído. Parece que quando as pessoas nos decepcionam, pessoas próximas a nós, que nós descobrimos que estão nessa lista, a gente fala, onde que o mundo vai parar? Não vai ter mais quem, não vai mais ter ninguém no mundo. E apesar desse sentimento ser um sentimento comum, Paulo, ele diz assim, olha, mas não é todo mundo que é assim. E aí ele diz no versículo 10, versículo 11, mas você tem seguido de perto o meu ensino, a minha conduta, o meu propósito, a minha fé, minha paciência, o meu amor, a minha perseverança, as perseguições e os sofrimentos que eu enfrentei, coisas que me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra. Quanta perseguição eu suportei, mas de todas essas coisas o Senhor me livrou.
Então Paulo ele faz meio que um contraste entre o exemplo dos homens maus e o exemplo da vida do apóstolo Paulo. Ele diz assim: ainda que pareça que o mundo está indo de mal a pior, existem pessoas que são bons exemplos para você. Existe gente que está firme com Deus. Existe gente que está adorando a Jesus, que está falando a verdade, que está pagando em dia. Gente que não mente, gente que busca ser fiel a Deus. Gente que ama as pessoas, gente que dá a vida pelos outros. E Paulo está dizendo para Timóteo: você lembra do meu exemplo? Então, por mais que você esteja vivendo num mundo que parece terrível e horrível, e ele é, lembre-se de que essa não precisa ser a sua realidade. Não é porque o mundo está terrível que você deve pensar que a sua vida vai ser terrível. Não é porque a realidade do mundo parece que está apodrecendo que a sua vida vai apodrecer. Você pode ser, assim como o apóstolo Paulo, um exemplo para fazer o contraponto, um exemplo antagônico ao exemplo dos maus homens, e você ser alguém que realmente leva a fé a sério. Paulo, então, ele diz isso para Timóteo. Ele fala das perseguições que aconteceram em Antioquia, que são as cidades Icônio e Listra, ele também em Derbe, que são as cidades que formam a região da Galácia. Ali Paulo foi apedrejado e deixado como morto. Timóteo, muito provavelmente, viu isso. E, juntamente com a comunidade maior de cristãos, cuidaram do apóstolo Paulo. Então, você conhece alguém que é exemplo para você? Você conhece alguém que, nesse mar de tristeza, de crise no mundo, você olha e fala assim: essa pessoa, ela ainda me inspira. Esse homem de Deus, essa mulher de Deus, o meu pai, a minha mãe, esse meu amigo, o meu discipulador, não é? Essas pessoas, o meu líder, essas pessoas, elas têm permanecido. Valorize essas pessoas. Essas pessoas estão mostrando que existe um poder superior ao poder que age no mundo. Existe um poder que é superior ao poder das trevas. E não interessa se o mundo está perdido em trevas, eu não estarei perdido em trevas. Eu faço a opção por não seguir o caminho do mundo, porque eu não posso impedir que o mundo faça as suas escolhas por uma vida distante de Deus. Quanto a mim e quanto a você, eu não seguirei esse caminho. E isso é muito bom. É muito bom saber que existe esperança para nós, que nós não seguiremos o caminho da podridão. Nós não seguiremos os tempos terríveis, mas nós vamos permanecer e nós vamos vencer. Bom, ele diz isso para Timóteo. Vivendo em tempos terríveis, somos desafiados a fazermos uma escolha. Qual exemplo você vai seguir? Você vai seguir o exemplo dos homens maus ou o exemplo dos homens bons? Quem você quer ser? Em qual lista você quer estar? Em 2019, você quer estar na lista daquelas pessoas que estão vencendo, crescendo, sendo fiéis, salgando o mundo, fazendo diferença, servindo, amando, falando a verdade, crescendo em santidade, crescendo em sabedoria? Ou você quer simplesmente ser aquela pessoa que segue o curso natural do mundo e vai ficando de mal a pior? Eu acredito que você não quer ser essa pessoa, eu acredito que você quer vencer. E Paulo queria que Timóteo vencesse, Paulo queria que Timóteo permanecesse. E aí ele dá então um conselho importante, que é um conselho para mim e para você. Se você quer seguir o exemplo desses homens bons, um conselho para a vida. Quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, pois você sabe de quem o aprendeu. Porque desde criança você conhece as sagradas letras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Está aí um trecho, 2 Timóteo 13, 14 ao 17, que você pode decorar, memorizar e guardar no seu coração. Porque este conselho é o conselho que você precisa acatar para viver uma vida plena com Deus, para não seguir o curso do mundo, para que você se torne mais profundo em Deus, se torne mais parecido com Jesus. Você precisa de uma coisa, você precisa das Escrituras. Você precisa da palavra de Deus. Você não precisa de outras coisas a não ser da palavra de Deus, porque é a palavra de Deus que causa transformação profunda e permanente no coração do homem.
O Espírito Santo ilumina os nossos olhos e os olhos do nosso coração, para que nós tenhamos vida quando nós nos relacionamos com a Bíblia. A Bíblia na vida de um crente não deve ser um item colecionável. Você bota numa pilha, você tem 7 Bíblias em casa e não lê nenhuma, né? 7 traduções diferentes. Tem Bíblia em ordem cronológica, Bíblia arqueológica, Bíblia culinária, tem Bíblia de tudo, né? Tem Bíblia da mulher que ora, Bíblia da mulher que não ora. Tem muita Bíblia por aí, mas quem é que está lendo? Luiz Saião descreveu o mundo evangelical no Brasil como um mar de quilômetros de extensão com centímetros de profundidade. Muitos cristãos, mas com pouca Bíblia. Se você quer crescer em Deus, você precisa da Bíblia. Bom, o que a Bíblia é? Por que então que eu estou dizendo que você precisa da palavra de Deus para alcançar todas essas coisas? Apesar de nós oferecermos cursos na Escola do Discípulo, o que você não precisa são de mais cursos. É porque esses cursos falam da Bíblia, você precisa da Bíblia. Mas por que a Bíblia faz tanta diferença quando nós a lemos, nós nos relacionamos com ela? Por que esse livro que parece tão antiquado e politicamente incorreto, muitas vezes, por que ele causa tanta transformação na vida de quem o encontra? Por que esse livro tem o poder de parar homens maus e transformar homens maus em homens bons? E tirar pessoas da morte para a vida. O que é que há de especial nesse bendito livro? Não sei se você já assistiu o filme chamado Livro de Eli, mas a trama toda do filme é a busca por aquela palavra, pela Bíblia. E de um lado você tem um homem mau, um homem vil, um desses homens que são amantes de si mesmos, que quer usar a Bíblia para os seus próprios fins, e do outro lado você tem um homem temente a Deus, que ama a palavra e quer guardá-la às últimas consequências. Por que a Bíblia causa tudo isso? Porque ela é inspirada por Deus, a Bíblia é palavra de Deus. E ela é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Quando nós dizemos que a Bíblia é a palavra de Deus e que Deus fala na Bíblia, eu estou dizendo o seguinte, que Deus não está em silêncio sobre o que acontece no mundo. Deus não está em silêncio sobre o seu casamento. Deus não está em silêncio sobre a sua vida financeira. Deus está falando na palavra. E não existe silêncio de Deus para um cristão com a Bíblia aberta. Não existe silêncio de Deus para um cristão com a Bíblia aberta. O mundo pode até tampar os seus ouvidos para não ouvir o que Deus tem a dizer, mas tenha certeza de uma coisa, o leão não pode ser amordaçado, Deus não pode ser calado, o Senhor não está em silêncio, e cada vez que alguém abre as páginas da Bíblia, o hálito de Deus vem. Você já viu uma pessoa sendo reanimada depois de se afogar? E aí as pessoas vão fazendo aquele procedimento de ressuscitação e alguém pega, segura o nariz da pessoa, abre a boca e faz respiração boca a boca. Esse é um excelente exemplo do que acontece quando você abre as Escrituras e você começa a se alimentar dela. Porque na respiração boca a boca, a pessoa não está respirando o ar ambiente. Ela respira, aquela pessoa que está sendo reanimada, respira o ar que vem direto dos pulmões de outra pessoa. O ar sai de um pulmão para outro pulmão. E é isso que acontece quando você abre a Bíblia e você começa a ler. O ar sai dos pulmões de Deus diretamente para os seus. A vida sai de dentro de Deus e vem para você. O Espírito Santo trabalha algo dentro do seu coração. É isso que acontece e é por isso que a Bíblia transforma as pessoas. A Bíblia transforma pessoas que tratam a Bíblia não como um livro, mas como um jardim, onde eu posso sentar e ter comunhão com o Senhor Jesus, onde eu posso aprender dele, e não existe experiência mais melhor, não existe, do que você ouvir a Deus nas Escrituras. Deus fala de várias maneiras. Deus fala através de sentimentos, Deus pode falar através de outra pessoa conosco. Se você tem ouvidos atentos, você vai ouvir a Deus, mas nada se compara a ouvir a Deus nas Escrituras. Eu não sei se você já participou de um culto onde você falou assim, uau, Deus falou comigo, eu saí assim tão mexido. Aí a pessoa pergunta assim, mas o que Deus falou com você? Aí você fala assim, olha, falou assim, sabe, um negócio que, nossa, como foi bom.
Sim, mas Deus falou sobre o que? Sabe assim, amor, sabe aquela coisa, sabe, de Deus. Mas é tão lindo quando alguém diz assim, Deus falou comigo na palavra. E o que é que Deus falou com você? Deus falou comigo no Salmo 84. Bem-aventurado é aquele cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplainados, o qual, passando pelo vale árido, faz dele um manancial. As chuvas de outono o cobrirão, e ele segue de força em força até chegar em Sião. E Deus falou comigo que eu sou bem-aventurado se no meu coração estiverem caminhos aplainados. Se eu estiver buscando ao Senhor Jesus, se a minha força estiver nele. Ele vai fazer com que o meu vale árido, o meu vale de Baca, não seja um vale onde eu fico extenuado e morto, mas é um vale onde eu faço o meu manancial. Deus está falando de provisão no meio do deserto. Deus fala comigo nesse texto que o vale árido não é o meu lugar de habitação, mas é um lugar de passagem. Porque eu passo pelo vale árido e o meu destino é Sião, o meu destino é a vida plena, o meu destino é uma vida cheia do Espírito, e eu não vou ficar pelo caminho, porque o Senhor diz que Ele me abastecerá na primeira chuva. Ouvir a Deus na palavra. Ouvir a Deus na palavra não tem preço. Ficar diante do texto e extrair do texto alimento para a sua vida, porque quando você abre a Bíblia, Deus fala com você, a Bíblia é a palavra de Deus. E o que é que ela faz? Quando Deus fala com você, o que acontece dentro do seu coração? Nos versículos 15 e 16 nós lemos sobre as sagradas letras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação. Essa é a coisa número 1 que a Bíblia faz conosco, ela nos torna sábios para a salvação, mediante a fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, e é a segunda coisa que a Bíblia faz, ela nos ensina. Nós vamos falar um pouquinho mais desses versículos mais para frente, mas aqui eu vejo duas coisas que a Bíblia faz conosco. Uma, ela nos conduz à salvação, e outra, ela nos conduz a crescimento. O ensino, a repreensão, a correção e a instrução na justiça, tudo isso está dentro de ensino, é como a Bíblia nos faz andar, caminhar, progredir, né? E eu vou dizer por que eu acho isso mais para frente. Mas a Bíblia nos conduz à salvação. Foi por causa da palavra que você foi salvo. A Bíblia diz lá em Romanos 10, que a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra. Se uma igreja não prega a palavra, ela pode ter muitos membros, mas não existe conversão verdadeira ali dentro. Se não existe palavra sendo pregada, pode haver convencimento, mas não conversão. Porque a salvação vem pela palavra. É através da palavra que o Espírito Santo ilumina os nossos olhos e nós nos encontramos diante de Romanos capítulo 13 e falamos: porque todos pecaram e separados estão da glória de Deus. É a palavra que eu leio lá em Romanos 5, que reconciliados com Deus, através de Cristo, nós temos paz com Deus. A palavra nos conduz à salvação. Então, se você ainda não conhece a Jesus, você ainda não teve uma experiência de conversão, de entregar a sua vida a Jesus, saiba que a palavra tem as respostas para a sua vida. E se você ouvir atentamente a palavra de Deus, você vai ouvir o seu nome sendo chamado em nome de Jesus. Porque a palavra conduz à salvação. Só que isso parece que é uma coisa que aconteceu no passado. Eu penso, puxa vida, o Ronaldo, né? Puxa vida, eu me lembro quando eu fui salvo. Eu lembro quando Jesus me salvou. Eu estava na igreja e eu entreguei a minha vida a Jesus. Isso quer dizer que a Bíblia já cumpriu o seu propósito? Não preciso mais da Bíblia, porque ela já me deu a salvação? De modo nenhum. O que a Bíblia faz, ela nos conduz a um processo de crescimento contínuo. E é por isso que ele diz que ela é útil para o ensino. Ela conduz ao crescimento. E como é que a Bíblia nos conduz ao crescimento? São muitas verdades nesse texto, né? Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Então a Bíblia faz 3 coisas para nos ensinar. Ela nos repreende, ela nos corrige, ela nos instrui. Ela repreende o erro, corrige a rota e instrui na justiça. Repreender significa dizer que algo está errado, significa parar, significa denunciar algo que não está de acordo.
Isso é repreensão. Se você está dirigindo em alta velocidade na estrada, e aí quando você passa pelo posto policial, alguém faz o sinal assim para você, você vai ser repreendido. Você vai ouvir que você está fazendo algo errado. Essa é a repreensão, e a Bíblia faz isso. A Bíblia muitas vezes diz que aquilo que você gosta de fazer, você não deve porque desagrada a Deus. Isso é repreensão. Se você não gosta de ser repreendido, cuidado com a Bíblia. Porque você não vai ser um cristão maduro se você não levar as repreensões da Bíblia em consideração. Porque é Deus repreendendo você. Então significa que algumas vezes você vai ler a Bíblia, textos como: não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. E você se converteu, mas está lutando com o vício do álcool. E você chega uma hora que você desiste de lutar e fala assim: não tem nada a ver, né, e tal. Aí você vai ler a Bíblia e a Bíblia vai te repreender. Não se embriague com vinho. Vai ter algumas vezes onde você vai passar por uma situação, lá no seu trabalho, que alguém vai te ofender profundamente. E você vai ter a chance de retribuir na mesma moeda. De falar mal do mesmo jeito que a pessoa falou de você. De ser desagradável. Aí você vai ler a Bíblia. Aí a Bíblia vai falar assim, que você deve perdoar as pessoas da mesma maneira como Deus perdoou vocês. E Deus vai perdoar você na medida que você perdoar o seu irmão. Aí você fala: está aí a repreensão. A Bíblia diz muitas vezes que nós estamos errados. E nós seremos uma igreja sempre que vai dizer o que a Bíblia diz. Não interessa o que o mundo ou as pessoas acham que é certo e o que é errado. A nossa opinião é a opinião da palavra. Se a Bíblia aprova, nós aprovamos. Se a Bíblia desaprova, nós desaprovamos. Nós não temos problema com repreensão, porque a própria Bíblia está dizendo que ela está aqui justamente para isso, para nos repreender. E nós devemos ter esse coração maleável para aceitar a repreensão. Tanto da palavra, quanto das pessoas que Deus usa na nossa vida também. Mas não é só a repreensão que a Bíblia traz, porque senão a Bíblia seria um livro acusativo, difícil de ler, né? Onde você lê e fala: está tudo errado, eu sou ruim pra caramba, né? Não existe esperança para mim. Não, a Bíblia corrige a nossa rota. Ela aponta um outro caminho. Ela diz para nós que nós estamos errados, mas que Deus não quer que a sua história acabe no erro. Deus quer te dar um novo começo para que a sua história acabe no acerto. Quando nós lemos Apocalipse capítulo 2, que é o texto que o pastor Gilson pregou aqui na virada, que é como um lema sobre nós neste ano de 2019, sobre voltar ao primeiro amor, nós vemos isso. Nós vemos uma repreensão quando o texto lá de Apocalipse 2, versículo 2 diz sobre a igreja de Éfeso: contra você, porém, tenho isto, você abandonou o seu primeiro amor. Isso é uma repreensão. Eles estão ouvindo de Deus que algo está errado. Mas a Bíblia não só repreende o erro, mas ela corrige a rota. Ela diz: lembre-se de onde caiu. Lembre-se de onde caiu. Faz o retorno. Dá para voltar. Você não esgotou as possibilidades ainda. Você pode estar errado hoje, mas você está aqui nessa noite para ouvir de Deus que a sua vida não vai acabar na repreensão. Deus tem uma correção de rota para você. Deus tem um ano de bênção para você, se você acatar a repreensão e corrigir a sua rota. Eu não sei o que você precisa corrigir, mas se você decidir corrigir, na força do Espírito, você vai conseguir em nome de Jesus. Porque você vai valorizar a palavra. Então ele corrige, mas ele não só aponta um novo caminho e te deixa. Não, o Espírito Santo continua nos dando força e poder para que a gente faça aquilo que é certo. Então a gente ouve de Deus: olha, você tem que perdoar lá no teu trabalho. Aí você fala: ai Jesus, é a repreensão, né? Correção, você precisa perdoar. Mas como que eu vou fazer isso? Quer uma dica? Ore pelas pessoas que te perseguem. A gente cita isso, né? É um texto bíblico. Abençoe as pessoas que perseguem vocês. Orem por aqueles que vos perseguem, pelos seus inimigos. Mas você pratica isso? Você ora por quem te persegue? Não é orar para Deus levar a pessoa não, tá? Falo: não, eu oro todo dia, Senhor, pode levar. Todo dia eu lembro dessa pessoa, falo: oh Deus, leva daqui para a China, dá um chamado missionário para ela. Né? Não é essa oração que eu estou falando. É orar: Senhor Jesus, se preciso for, deixa eu servir essa pessoa. Deixa eu fazer faxina lá na casa dela.
tudo aquilo que eu tenho pedido para mim, de alegria, de paz, prosperidade, dá em dobro para ela. Meu irmão, eu te garanto que o teu coração vai começar a ser transformado, porque você está praticando um princípio bíblico. A Bíblia não é só para você conhecer, é para você praticar. Tiago fala isso, não sejais, pois, apenas ouvintes da palavra, mas praticantes. A palavra de Deus diz que a pessoa que medita na lei de dia e de noite, ela é realmente feliz. Bem-aventurado o homem que medita na lei de dia e de noite. Ele será como uma árvore frutífera, plantada junto a ribeiros, que dá o seu fruto na estação certa e suas folhas jamais murcham. Se você praticar a palavra, se você deixar ela te repreender, te corrigir e te instruir na justiça, te apontar o caminho, você não vai dizer apenas que a Bíblia te salvou para viver uma vida miserável. Você vai dizer, a Bíblia me salvou e eu estou caminhando de glória em glória. Todo dia eu abro a Bíblia, tem repreensão, tem correção, tem instrução na justiça. Tem dia que eu abro a Bíblia e eu falo assim, meu Deus, eu preciso mudar isso na minha vida. Eu preciso falar a verdade. E eu estou faltando com a verdade. Senhor Jesus, eu preciso ser fiel nos meus votos com o Senhor. Está na Bíblia. Precisamos ser fiéis nos nossos votos a Deus. E eu não estou sendo infiel com o Senhor. Misericórdia. Eu quero corrigir a rota e eu quero que o Senhor me instrua na justiça para que eu tenha uma mudança realmente verdadeira. Eu estou falando aqui, mas eu não sei. O que está clicando aí no seu coração? Qual é a repreensão que você está ouvindo de Deus nessa noite? Qual é a correção que você precisa fazer? Qual é o caminho que Deus está te instruindo? Mas eu quero te dizer, a Bíblia não é só para alguns, a Bíblia é para todos nós. Se nós amarmos a palavra de Deus e consagrarmos aquele lugar de honra à palavra, tudo vai mudar, eu garanto a você isso. Deixa eu te dar uma dica. Todo mundo no começo do ano faz aquele voto que eu lerei mais a Bíblia esse ano. Eu pergunto isso para os jovens, a gente está finalizando janeiro, eu falo, filhão, quantos episódios de série de Netflix você já assistiu? E quantos livros da Bíblia você já leu? Compara o número dos dois. Sabe por quê? Porque o seu dia tem 24 horas, eles estão completamente cheios já. Quando você fala assim, eu vou ler mais a Bíblia, Deus não vai adicionar mais 1 hora no teu relógio e agora você vai ter 25 horas. Onde uma você vai ler a Bíblia, você vai continuar com as mesmas 24. Então quer dizer que se você quer introduzir mais Bíblia, você precisa tirar alguma coisa. A questão não é a sua avidez e a sua vontade por ler a Bíblia. Eu creio que você tem. A questão é, o que você vai tirar? O que você está disposto a perder pela palavra? São algumas horas de sono? É o filme que você gosta de assistir? É o futebol? É o que você está disposto a tirar da sua vida para que a Bíblia seja colocada ali naquele lugar. Porque para você adicionar algo novo, você precisa tirar algo velho. Mas se você fizer isso, eu garanto para você que nesse ano de 2019, no final do ano, a gente vai precisar amarrar você na cadeira aqui, senão você vai voar. Senão Deus te leva. Se você amar a palavra de Deus. Se você der esse lugar de honra à palavra no seu coração. E agora, por que a Bíblia faz isso tudo? Qual é o objetivo da Bíblia nos tornar, nos repreender, nos corrigir, nos instruir na justiça? Será que Deus é um cara cheio de preciosismo e perfeccionismo, que quer que tudo seja do jeito dele, na hora dele, e ele não tem compromisso nenhum com as pessoas, ele quer que a coisa seja feita do jeito dele? Porque tem algumas pessoas que são perfeccionistas a esse ponto. Ele não está preocupado com a alegria do outro, ele está preocupado com a maneira dele, né? Réveillon é uma coisa muito engraçada. Eu vi um vídeo de um menino que ele estava desesperado no Réveillon, desesperado, porque, eu falei assim, esse menino deve ser muito perfeccionista, tadinho. Porque as pessoas estavam comemorando o Réveillon, e ele estava na janela do apartamento dele, tinham outros prédios, e as pessoas vão soltando fogos e tal, e ele estava fazendo a contagem, e estava todo mundo fora da contagem dele, né? Aí ele estava lá, 10, 9, aí já tinha fogos estourando, né? Que o pessoal estoura antes e tal. Aí ele começou a gritar na janela, não é ainda.
aí tinha gente que já estava no 8, outra pessoa já estava no 3, ele, não é, para. Pessoa extremamente perfeccionista, preocupada com o jeito dela. Deus não é assim. Deus não te dá instrução, correção e repreensão simplesmente para que você se adapte ao que Ele quer. O intuito dele é que você viva bem. A lei de Deus é para o seu bem. Lá em Deuteronômio, capítulo 11, Deus fala para o seu povo: hoje eu coloco diante de vocês o bem e o mal. Escolham a vida para que vocês vivam. Escolham a minha instrução para que haja abundância no celeiro de vocês. Eu falo isso, inclusive, sobre oferta, sobre dízimos. A questão não é eu dou porque eu tenho o quê? A questão é, eu dou porque a palavra de Deus tem uma promessa sobre mim, que Deus vai abundar os meus celeiros, eu vou viver o melhor dessa terra quando eu for fiel e eu escolher a vida. Amém? Eu quero escolher a vida, em todas as coisas, e eu serei o beneficiado por isso tudo. A palavra de Deus diz que ela faz isso, a instrução na justiça, para que, e sempre que você vê um para que, eu gosto muito dessa partícula, dessa expressão, porque logo depois dela vem a razão. Vem o porquê que nós devemos fazer algo. Para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Para que ele seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Agora, são duas coisas. Ela nos torna aptos e preparados. Diga, aptos. Preparados. Elas parecem a mesma coisa em português, mas elas não são. Elas não significam a mesma coisa. Elas, e até um certo sentido, em algumas traduções, podem parecer até mais similares. Mas a palavra aptos é a palavra artios, que significa completo, perfeito, dá sentido de inteireza. Quando você é instruído, quando você é repreendido, corrigido e instruído, quando Deus te conduz à salvação na palavra, Ele está trabalhando no seu coração, te tornando completo. Te tornando feliz de verdade, te tornando aquela pessoa que o seu coração deseja ser, uma pessoa cheia do Espírito Santo. Ele está trabalhando em quem você é, artios, apto, é coração, interior. Mas não é só isso, Ele também nos torna aptos e preparados para toda boa obra. E o preparado é a palavra exartizo, que significa estar habilitado para cumprir algum trabalho. Então, quando você ama a palavra de Deus e coloca ela no lugar central no teu coração, a palavra de Deus te ensina a executar bem tudo o que você precisa fazer. Se você é um líder, a Bíblia é o livro que você tem que ler acima de todos os outros. Se você é um marido, a Bíblia vai te ensinar a desempenhar essa função muito bem, a ser um marido segundo o coração de Deus. Se você é uma esposa, se você é um filho, se você é um empregado, se você é um patrão, e aí você pode ir adicionando coisas. Não importa o que você faz, você tem um propósito. Deus te deu dons para você servir aqui na igreja, servir outras pessoas. E a Bíblia é aquilo que te prepara para executar bem aquilo que você precisa executar. É isso que significa preparado para toda boa obra. Ela adestra suas mãos para a batalha. Ela te torna um bom líder, um bom marido, um bom pai, um bom trabalhador, um bom cidadão. Mas se a Bíblia só ensinasse você a fazer coisas, você poderia cair no legalismo. A vida cristã não é só você fazer as coisas muito bem. Não é você ser apenas um líder de célula que multiplica muito porque a Bíblia te preparou para toda boa obra e você é um cara muito bem preparado. Porque se você não for apto, se não houver um trabalho no teu coração em quem você é, não adianta o que você faz. E a Bíblia quer trabalhar tanto quem você é, quanto aquilo que você faz. É isso que significa. Ela te torna como Jesus e te torna frutífero como Jesus. Ela te dá o caráter de Jesus e a unção de Jesus. Nós não queremos abrir mão de nenhuma das duas coisas. Eu me lembro no seminário, quando todo mundo queria servir, num prático, que tinha um missionário presbiteriano chamado Ronaldo Lidório. Ronaldo Lidório era fantástico. E ele falou assim para o nosso diretor, falou assim: Gustavo, se você tiver 2 candidatos aí, precisar me mandar um deles, e um tiver muito conhecimento, saber muito, o cara leu muito, muito preparado, e o outro candidato, às vezes não é tão preparado, mas ele é apto, o coração dele é ensinável como Jesus, me manda o apto. Me manda o apto, me manda o cara que tem o coração que eu ensino as coisas para ele.
Mas se você só me mandar o cara que se sente preparado, mas não tem o coração, aí vai ser difícil. A vida cristã não é sobre o que nós fazemos, é sobre quem Deus está nos fazendo tornar em Cristo Jesus, parecidos com Ele. Então a Bíblia ela faz isso. A escola do discípulo existe por causa deste texto. Porque nós queremos que essa igreja, todas as pessoas que se sentam aqui, sejam aptos e preparados para toda boa obra. Nós queremos que todos aqui se pareçam com Jesus, que tenham o caráter de Jesus e que tenham também a unção de Jesus. Sejam preparados para toda boa obra, para que nós sejamos uma igreja atuante e não espectadora. Para que nós sejamos agentes e não consumidores. Amém? É isso que a Bíblia faz conosco. Ela nos impacta nesse nível. Ela nos lava, nos santifica, nos torna como Ele e operosos nele. E esse é o sonho de Deus para essa igreja, não tenho dúvida. Quando nós lançamos 13 cursos e recebemos inscrições e recebemos alunos e recrutamos professores, nós estamos fazendo várias coisas, mas o nosso coração é: se a palavra ganhar espaço no coração da igreja, se as pessoas amarem a palavra, meu Deus, os céus vão se abrir sobre nós. E as coisas realmente se transformarão. Mas para isso você precisa abrir a sua vida para a Bíblia, para a palavra de Deus. Amém? Eu quero compartilhar com vocês um testemunho sobre o que é que acontece quando alguém tem uma experiência com a Bíblia. Esse testemunho foi escrito em 1975, com o senhor Luiz Fernando da Silva. Ele relatou esse testemunho numa revista chamada A Bíblia no Brasil. E ele começa dizendo: em 1972, eu caminhava pela Avenida Brasil, na cidade do Rio de Janeiro, quando, à altura do bairro de Bom Sucesso, uma jovem me entregou uma seleção bíblica, publicada pela Sociedade Bíblica do Brasil, que continha o Salmo 23. Para não ser indelicado, guardei na carteira e não li. 3 anos depois, no dia 29 de agosto de 1975, após cometer um pequeno delito, eu fui preso e lançado numa cela pequena e imunda. No primeiro dia de prisão, revoltado, eu decidi que quando eu saísse dali, me tornaria um criminoso. Porém, no meu 3º dia na prisão, comecei a sentir alguma coisa diferente. Normalmente, os meus 5 companheiros de cela iam dormir antes das 10 horas. Mas naquele dia, inexplicavelmente, às 6 da tarde, todos já estavam dormindo. Comecei, então, a pensar no meu estado miserável. De repente, eu me lembrei daquele folheto guardado na minha carteira há 3 anos. Peguei a carteira, encontrei vários papéis, e entre eles, lá estava aquela seleção bíblica esquecida. Então, eu li várias vezes o Salmo 23. À medida que eu lia e eu meditava sobre a mensagem daquelas palavras, a minha consciência foi despertada e eu me arrependi dos meus pecados e resolvi mudar de vida e seguir a Jesus. Naquele momento eu chorei de felicidade e o meu coração foi inundado pelo amor de Cristo. Naquela noite, eu nasci de novo para uma nova vida e recebi o chamado de Deus para o ministério. 2 semanas depois, eu fui julgado e libertado. Isso aconteceu porque o juiz dos juízes já havia me perdoado e me libertado. Ao sair da prisão, eu era um novo homem. Em 1976, matriculei-me no Seminário Teológico Betel. E no ano seguinte, me transferi para o Seminário Unido, onde me formei em 79. Um homem prestes a se tornar um daqueles homens cruéis, dos tempos terríveis que nós lemos no início. Estava prestes. Eu vou me lançar nessa vida. Eu vou entregar os pontos. Está difícil demais essa vida com Jesus. Está difícil demais o que eu estou passando. Eu vou largar a mão. Mas ele não contava com o encontro com as Sagradas Escrituras. Tudo muda quando Deus fala. Ele disse: haja luz e houve luz. O que é que você está precisando ouvir de Deus nessa noite? O que você
está precisando ouvir de Deus na palavra? Será que você está em algum ponto da sua história onde a Bíblia se tornou um item de colecionador para você, mas você não consegue extrair vida dela, não consegue ser transformado? Queria já convidar a banda para vir aqui à frente. Mas eu quero dizer para você nessa noite uma coisa. Se você está aqui, você não está aqui por acaso. Deus te trouxe a esse lugar para dizer: a minha palavra está ao seu alcance, está à sua disposição. Venha e coma, venha e beba. E vocês que não têm dinheiro, venham sem dinheiro e comprem comida e leite para vocês, é o que diz o profeta Isaías. Você não precisa de mais nada, não interessa se você tem emprego, se você não tem emprego, se você tem dinheiro ou não tem dinheiro, se você é casado, se você é divorciado, a Bíblia está ao seu alcance, e ela é tudo o que você precisa. Essa é a nossa missão na Escola do Discípulo. Eu queria chamar aqui o nosso professor Luan, uma salva de palmas para Jesus. O Luan é um querido. O Luan é uma dessas pessoas que você encontrar ele por aqui, se abraça, ele honra, porque é um cara que tem servido a Jesus. E o Luan foi aluno da escola, fez todos os cursos, todo curso que eu dava, eu olhava e ele estava lá. E hoje ele é professor na Escola do Discípulo. Olha aí que legal, a transformação que Deus vai operando na vida de uma pessoa. E eu queria que ele compartilhasse com vocês a experiência que ele tem tido com a Escola do Discípulo. Graça e paz, igreja, tudo bem? Amém. Sempre quis falar isso aqui na frente. Bom, gente, eu recebi esse convite hoje e estão me dando essa oportunidade de compartilhar um pouco da minha experiência na Escola do Discípulo e do que Deus fez na minha vida através desse ministério. Alguns anos atrás, eu senti que eu deveria alinhar minha vida de acordo com a vontade de Deus e que eu precisava ter um relacionamento mais íntimo com Ele. E foi aí que eu conheci a Escola do Discípulo e vi que isso era algo que ia me ajudar a chegar lá. Então, um tempo depois, Deus colocou no meu coração um sentimento de servir, e servir no Ministério de Células. Só que naquela época eu não me sentia capacitado para isso. Mas o Espírito Santo veio mais uma vez e falou assim: sou eu que vou te capacitar. E foi aí que eu tive a minha primeira experiência na Escola do Discípulo, no curso de treinamento de líderes de células. E naquela primeira experiência eu vi que como a Escola do Discípulo é uma ferramenta poderosa para nos preparar para servir na obra de Deus. E a partir dali eu comecei a participar dos outros cursos, participei dos cursos de panorama do Antigo e do Novo Testamento. Lá eu conheci um pouco mais da identidade de Deus, eu conheci de como é maravilhoso viver em intimidade com Ele. Isso foi trazendo coisas maravilhosas na minha vida. E quando eu consegui alinhar a minha vida com aquilo que Deus tinha para mim, Ele começou a me abençoar de maneira que era muito maior e muito melhor do que aquilo que eu mesmo poderia almejar para a minha vida. E eu comecei a sentir aquilo, eu falei que eu quero que mais e mais pessoas possam viver isso também. E Deus começou a me abençoar, não só na minha vida pessoal, dentro do meu ministério, na minha célula também. A gente tem testemunho de pessoas que entregaram a vida para Jesus dentro da minha célula, de pessoas que foram curadas antes de tomar anestesia para fazer uma cirurgia, pessoas da nossa célula, pessoas que tiveram um reencontro com Cristo após estar passando por um período de um esfriamento espiritual. Então a gente tem visto como que Deus tem agido e como que a Escola do Discípulo nos ajudou a nos capacitar para fazer com que essas transformações fossem alcançadas. E nessa mesma época, Deus colocou no meu coração um desejo de ser mais relevante na obra dele. E a Escola do Discípulo me proporcionou isso. Foi quando eu recebi o convite para fazer parte da Escola do Discípulo como professor. No começo eu era professor substituto no curso de treinamento de líder de célula, depois eu fui auxiliar no do panorama do Novo Testamento, e depois eu comecei a dar aula no curso de acompanhamento inicial. E tudo aquilo que eu vivi, que eu aprendi nessa experiência na Escola do Discípulo, fez com que eu visse que inúmeras vidas podiam ser abençoadas e transformadas através da minha. Isso era algo maravilhoso. E era algo que eu queria que mais pessoas pudessem viver disso e pudessem compartilhar dessa graça que é poder estar abençoando o irmão do seu lado. Então, assim, eu creio que Deus nos chamou para ser relevantes na obra dele. Deus não quer que a gente seja apenas um coadjuvante na história da igreja dele. E a Escola de Discípulo me proporcionou isso, porque através dos cursos eu me capacitei e através das aulas que eu pude ministrar, eu consegui abençoar vidas e edificar o reino dele aqui no nosso meio. Então, isso é maravilhoso. E a mensagem que eu gostaria de deixar para vocês hoje
é que todos nós podemos ser relevantes no reino de Deus. E a escola do discípulo pode ser um dos primeiros passos para a gente alcançar isso. Então eu convido vocês a fazer parte das nossas turmas, vir compartilhar dessa graça e que daqui para frente a gente possa cada vez mais estar abençoando mais e mais pessoas dentro da nossa cidade. Amém? Obrigado, Luan. Que linda experiência, ou não é, gente? Esse cara é lindo demais. E assim também temos outros professores. Esse ano nós vamos começar um programa de monitorias, né? Então nós temos aí 4, 5 professores já inscritos para serem monitores das turmas e, né, logo se tornarem também professores dos nossos cursos. Nós estamos tão felizes. E quando a gente ouve testemunhos assim, quando nós vemos testemunhos do que a Bíblia faz na vida de alguém, podem chegar, a gente fica tão encorajado a viver essas coisas também. Deixa eu repetir algo que eu acabei de dizer. Não interessa se você tem dinheiro, se você não tem. Não interessa como está o seu dia. A Bíblia está ao seu alcance. A revolução está ao seu alcance. Se você abrir as páginas das Escrituras, eu garanto a você, vida encontrará o seu coração. Ore diante da palavra dizendo: Senhor Jesus, eu quero que isso deixe de ser apenas letras num papel, e que da mesma forma como o Senhor Jesus, que era o verbo, que estava com Deus, que era Deus, se encarnou e habitou entre nós, eu quero que essa palavra ganhe corpo dentro de mim, que ela seja encarnada pelo Espírito Santo em mim, e que a minha vida seja transformada, em nome de Jesus. Realmente, queridos, nós vivemos em tempos terríveis, mas a sua vida não precisa ser terrível, só porque os tempos são terríveis, você pode seguir bons exemplos, e o melhor conselho que você pode ganhar é: permaneça nas coisas que você aprendeu, das quais tem convicção, a saber, as Sagradas Escrituras, porque a palavra de Deus, ela é inspirada, é a própria palavra de Deus, e ela é útil para a repreensão, ela nos conduz à salvação, e ela é útil para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja pleno e preparado para toda boa obra, 2 Timóteo 3, 14 a 17. Fique de pé no seu lugar, nós vamos orar, já estamos encerrando, a banda vai ministrar, e eu quero convidar você a orar comigo, uma oração de reconsagração, de dizer: Senhor Jesus, perdão, se eu tenho feito pouco caso da Bíblia. Esse livro transformou pessoas durante toda a história. Por que comigo não tem sido assim? Perdão, Senhor. Eu preciso consagrar este lugar especial para a Tua palavra no meu coração. E nesse ano, eu quero ser mais profundo na Bíblia. Eu quero conhecer a Tua palavra, conhecer o Senhor não só de ouvir falar das pregações, mas eu quero ver-te com os meus próprios olhos nas páginas das Escrituras. Ela é a fonte de avivamento para a igreja. Ela é a fonte de salvação para o pecador. Ela é a fonte de libertação para o cativo. A palavra é fonte de alegria para aquele que está triste. É fonte de força para o cansado. Ela é fonte de transformação para aquela pessoa que pensa que está no fundo do poço. É a palavra, não é uma pessoa, não é um nome humano, não é um lugar, não é uma instituição, é a palavra, é Cristo. É Cristo revelado nas páginas das Escrituras. Faça com que a sua vida gire em torno do centro. O centro absoluto é Jesus, é a palavra. Permaneça nisso. Senhor Jesus, nós queremos te agradecer por essa noite. Te agradecer pela palavra que recebemos, por essa repreensão, por essa correção, por essa instrução na justiça. Te louvamos porque a Tua palavra, ela é viva, ela encontra os nossos corações, ela nos chacoalha de dentro para fora, ela coloca para fora aquelas coisas apodrecidas que estão há tanto tempo no nosso coração. E Deus diz: é tempo de fazer uma limpeza, é tempo de ser passado a limpo, é tempo de novamente, como diz a palavra em João capítulo 15, o coração ser lavado pelas palavras que eu vos tenho dito. Vós já estáis limpos pela palavra, mas é tempo de se limpar ainda mais, de abandonar os seus conceitos, os seus sentimentos, as suas frustrações, os seus problemas, e se nutrir da palavra, da palavra, da palavra. A palavra gera fé, a palavra diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. Se você não ouve Deus, você não tem fé.
É impossível ter uma perspectiva sobre o mundo e sobre a vida se você não ouve Deus. E nós ouvimos a Deus na palavra. E nós oramos para que Deus derrame um avivamento poderoso aqui, onde as pessoas só falem da Bíblia, onde elas falem, como diz a palavra lá em 1 Tessalonicenses, elas falem umas com as outras, com salmos, hinos e cânticos espirituais, louvando a Deus de todo o coração. Salmos dos meus lábios, os profetas nos meus lábios, as cartas de Paulo nos meus lábios, a palavra nos meus lábios. Ela cura quem me ouve, ela cura os lábios que a professam, como diz lá em Hebreus, que hajam constantes sacrifícios de louvor, que são próprios para os lábios que confessam o nome de Jesus. A palavra nos lábios, a palavra no coração, a palavra no dia a dia, a palavra na mesa do jantar, na mesa do almoço, a palavra na mensagem do WhatsApp, a palavra no momento a sós com Deus, a palavra. Tenha suas experiências com o Senhor e você vai ver, Ele fala através da Bíblia. E esse é o nosso desejo. Nós seremos uma igreja que ama a palavra de Deus. Mas nós só seremos a esperança do mundo se nós estivermos comprometidos com a Bíblia. Oh Deus, nosso sonho é ver sentados nessas cadeiras homens e mulheres saturados da Bíblia, com a mente cheia de sabedoria bíblica, gente que guarda a palavra no coração e na memória, gente que ouve a Deus constantemente, cristãos que foram salvos, mas não abandonaram a Bíblia na conversão. Eles sabem que quando a Bíblia é aberta, o Eterno fala, e por isso nós seguimos sendo ensinados diariamente pelo Espírito Santo, nos tornando aptos e perfeitos, parecidos com Jesus, sendo treinados por Ele para executar uma grande obra no Seu nome na terra. Essa é a nossa paixão, Senhor. Faz isso acontecer para a glória do Teu nome. Nós oramos a Deus que as pessoas que estão aqui, que ouviram essa palavra, que essa semente caia no coração deles, caia em terra boa, caia em terra boa. Nós repreendemos os espinhos, repreendemos as pedras, repreendemos o diabo que se levanta para roubar essa palavra do nosso coração. Cobrimos essa palavra com terra no nosso coração, para que a gente saia daqui e faça algo a respeito. Tomemos uma atitude a respeito. Nem que seja tirar o pó da capa da Bíblia. Eu tomarei uma atitude hoje. E nesse ano, eu vou ouvir a Deus na palavra. Nesse ano eu serei curado pela palavra em nome de Jesus. Esse é o sonho de Deus para nós como igreja. Nós oramos, agradecidos, Senhor, porque o Senhor já tem gerado isso. Nós nos apropriamos pela fé, em nome de Jesus. Amém e amém. Meu querido, a Escola do Discípulo está aqui para te ajudar. Estamos aqui com esse intuito de crescermos juntos. Quero te convidar a fazer a sua inscrição, estar conosco. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do Pai, a consolação e a atuação do Espírito Santo seja com cada um nesse lugar e em todos os lugares, desde agora e para sempre. Amém e amém. Aplauda o Senhor. Dê um abraço na pessoa que está aí do seu lado. Deseja a ela uma boa semana. Diga assim para ela: uma semana cheia de Bíblia para você. Em nome de Jesus, vai na graça e na paz.